Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos. É com esse sentimento de alegria que o nosso coração está aberto para acolher a palavra de Deus nesse dia, o dia do Senhor, domingo, isso mesmo. Então convido a você para procurar aquele cantinho da sua casa para você recolher o seu coração, para você já acalmando os seus pensamentos, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. E nesse dia do Senhor, vamos permitir com que esse alimento venha ao nosso coração. Então você pode abrir a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículos do 1 a 9. Repetindo, Mateus capítulo 13, versículos do 1 a 9. E nós pedimos o Espírito Santo agora, a força do alto, o Espírito que habita em nós, para nos fazer acolhedores, receptores fiéis dessa palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E já sentindo a presença de Deus, a presença do Senhor, façamos essa leitura bem atenta. Uma leitura da qual nós possamos nos ver dentro deste relato, desta passagem. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar. E grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. O Evangelho de Mateus, ele traz Jesus como aquele que reúne a grande multidão. Ele atrai as multidões para escutar as palavras do reino de Deus. E nós vemos que o Evangelho de Mateus ele usa muito o recurso das parábolas, que são histórias que têm um sentido, que têm uma mensagem para o ser humano, para o coração do ser humano. E aqui nós vamos perceber que essa parábola fala de um semeador que vai semear, que vai distribuir sementes, que vai fazer aquilo que todo semeador, agricultor, que nós chamamos, já tem por ofício, às vezes desde criança, que aprendeu com seus pais, com seus avós. E aqui nós vamos perceber que o semeador é aquele que lança sementes para que essa semente brote, para que alcance a finalidade desse trabalho. Nós vamos perceber que quando Jesus fala dessa semente, essa semente cai à beira do caminho e os pássaros vieram e a comeram. O que nós podemos entender disso? Naquele contexto onde Jesus estava inaugurando o reino de Deus, ele pregando,
com a sua vida, com o seu testemunho de vida, obediente ao Pai, a sua palavra poderia ser ou não acolhida. E aqui nesse caso, quando não se entende essa palavra, quando não se compreende, corremos um risco. Todos nós, desde aquelas multidões na época de Jesus, quando não se compreende a palavra, corremos o risco do inimigo maligno, o inimigo de Deus vir e ceifa essa palavra de nós, nos tira essa experiência de trilharmos um caminho de seguimento de Jesus, seguindo os passos de Jesus. Outras sementes podem cair em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. E aí nós vamos poder perceber que a palavra ela pode até ser acolhida com alegria, com empolgação, com euforia. Mas o coração humano, que está diante dessa possibilidade de acolher a palavra, não aprofunda essa experiência. É uma experiência rasa, superficial. Não há uma ação dessa semente, que é a palavra de Deus, que possa gerar vida nova, para gerar um estilo de vida novo, hábitos, costumes novos. E aí, quando o sol vem, queima e as sementes secam, por não terem a raiz, não terem profundidade. Isso. Então falta esse aprofundamento em acolher a palavra, de deixar essa palavra orientar a vida, orientar os passos a serem tomados, né? Outras caíram no meio dos espinhos e os espinhos cresceram e as sufocaram. A palavra pode muito bem ser ouvida em um momento de tribulação, de perseguição, em que o coração às vezes não está totalmente atento a essa palavra que é acolhida. Seja os sofrimentos, né, da própria vida da pessoa, a atenção ainda não está voltada para as obras do reino de Deus, para a ação de Deus se manifestando e se revelando na vida de quem o acolhe. Então, quando vem as tribulações, as dificuldades, qualquer tipo de dificuldade e tribulação, há uma admiração muito grande, a pessoa se escandaliza, fica com aquele medo e aí não consegue continuar. Porque aí nós vemos já a comparação dos espinhos que cresceram, os sofrimentos cresceram, as tribulações e abafaram essa experiência, atrapalharam essa experiência tão linda de acolhimento da palavra de Deus. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por 1. Há também, sim, nos corações preparados, corações que se deixam cultivar, corações atentos, corações que buscam a verdade, o sentido para a vida. E o sentido da vida está nessa palavra que se acolhe. Essa palavra de vida, essa palavra de esperança, de alegria, que vai moldando, que vai gerando um estilo de vida, um seguimento e fidelidade ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Como está o nosso ouvido, o ouvido do nosso coração? E como está a terra do nosso coração, aonde essa palavra é semeada? Aí nós já imaginamos Jesus como esse semeador que vem ao nosso encontro hoje, que vem ao seu encontro hoje para proporcionar essa experiência. Nós estamos vivendo um contexto totalmente novo na nossa história humana, vivendo uma pandemia, vivendo um isolamento social, para ver se nós temos condição de cooperar com cuidado ao outro.
E nós hoje somos chamados, irmãos e irmãs, a acolher essa palavra mais do que nunca. A deixar com que Jesus semeie essa palavra hoje, aonde nós estamos. Em nossa casa, em cuidado do outro. Quando nós pensamos no cuidado do outro, nós podemos já perceber que a nossa terra, a terra do nosso coração está preparada. Porque há um desejo de amar, de cuidar do outro. E essa terra, ela tem sede da palavra, tem sede dessa semente a ser semeada. Mas vamos nos colocar diante do Senhor. Essa meditação, essa reflexão que nos faz agora elevar nossa voz a Deus. Como está o nosso coração? Como está a terra do nosso coração? A palavra de Deus é bem clara. Ela apresenta que as possibilidades de tantos corações, de como a terra dos corações estão para acolher essa semente. E você pode perceber se a superfície do seu coração está rasa, está profunda. Se você tem esse desejo de cuidar da terra do seu coração, de lutar para que essa palavra permaneça como a grande alegria de acolher o amor do Senhor por você, desse Deus que se importa, que cuida de você. E por isso você quer cuidar ainda mais, deixar essa terra fértil, para que a palavra seja sempre acolhida no seu coração. Senhor, me ajuda e nos ajuda, aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, a prepararem bem a terra do coração. Envia o Teu Espírito Santo, o Espírito que também nós entendemos, né, e aparece muitas vezes nas Sagradas Escrituras, a água viva, a água que vem fecundar o nosso coração para acolher bem essa palavra. Vem, Senhor Jesus, e vem nos fazer lembrar que cada palavra semeada em tantos momentos da nossa vida, ela pode frutificar nos momentos certos. Vem nos fazer fortes em sustentar essa palavra, para que o inimigo de Deus, o maligno, não venha nos tirar desse tesouro que nós temos. Essa presença contigo, essa experiência da Tua presença conosco, Senhor. Que essa semente seja bem guardada, seja bem cultivada na nossa vida, na nossa existência. Que ela vá gerando os frutos necessários para os tempos que vivemos. E você pode contemplar Jesus, o semeador, que sempre quis semear na sua vida, no seu coração, a sua palavra. Ele que nunca se negou a isso, a nenhum de nós. Mas cabe a nós preparar a terra do nosso coração sempre. Não dar para acolher a palavra de Deus de qualquer jeito. Por isso, Senhor, nos ajuda a acolher bem a Tua palavra, para que essa palavra seja força, alegria para todos nós. Contemple o semeador. Contemple aquele que cuida bem do nosso coração e quer sempre fazer uma terra fértil e fecundar a nossa vida, fecundar o chão mais profundo do nosso coração, do nosso interior. Possamos acreditar ainda mais que o semeador quer fazer da terra do nosso coração uma terra sempre nova, sempre fecunda.
E é nessa certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos a palavra de Deus como a nossa força. Em tempos de pandemia, se nós não permitirmos que essas sementes frutifiquem em nós, o que será de cada um de nós? Jesus, assim como Ele cuida de cada um, cuida do nosso coração, a semente que brota, a palavra que gera vida, gera força, vai nos fazer cuidar dos outros também. Não esqueçamos disso. Agradeço a sua presença nessa manhã de domingo e você tenha um domingo abençoado junto com a sua família. Um forte abraço para você e não esqueça, se você ainda não se inscreveu em nosso canal Paróquia São José Vespasiano, inscreva-se, passe a receber as notificações e também divulgue, partilhe essa experiência de oração com a Palavra de Deus, tá bom? Então, um forte abraço. Uma boa semana, uma semana abençoada para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.